Olá pessoal, esse é mais um vídeo sobre séries de Fourier. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma forma diferente da gente calcular os coeficientes de uma onda quadrada. Nos últimos 3 vídeos eu mostrei para vocês como calcular os coeficientes da série de Fourier para uma onda quadrada com taxa de trabalho de 50%, 40% e depois 60%. Como vocês puderam ver, é um processo trabalhoso, exige bastante cálculo e nem sempre é interessante você fazer todos aqueles cálculos para achar os coeficientes de um determinado sinal. Então nesse vídeo eu vou mostrar uma fórmula geral para calcular cada coeficiente, onde você basta ter o valor de pico do sinal e a taxa de trabalho. Então vamos lá. Começando então pelo coeficiente a zero, na fórmula da série de Fourier nós temos que o primeiro termo é o coeficiente a zero dividido por 2. Pelos exemplos anteriores dá para deduzir que esse termo aqui ele se resume ao valor de pico multiplicado pela taxa de trabalho. Se a gente pegar os coeficientes dos 3 exemplos anteriores, que a gente calculou que foi 10 para um duty cycle de 50%, 8 para 40% e 12 para 60%. Esses eram os valores do coeficiente a zero. Na fórmula aqui, a gente dividia esses coeficientes aqui por 2 e chegava ao primeiro termo da série de Fourier. Então esse primeiro termo aqui ele é a tensão média, supondo que a gente está trabalhando com um sinal que seja uma tensão, uma onda quadrada, né, que seja uma tensão. Então ele é a tensão média desse sinal. Então se a gente dividir os valores acima por 2, que era conforme está aqui na fórmula, nós vamos chegar em 5 para 50%, 4 para 40% e 6 para 60%. Ora, se a gente tinha um sinal de pico de 10 volts, uma tensão de pico de 10 volts, e nós temos que as taxas de trabalho eram 50%, 40% e 60%, e o coeficiente a zero dividido por 2 dá justamente 5, 4 e 6. Então basta ver que 10 vezes 50% dá 5, 10 vezes 40% dá 4 e 10 vezes 60% dá 6. Então chegamos à conclusão que o coeficiente a zero ele pode ser deduzido como o valor de pico do sinal multiplicado pela taxa de trabalho. Só lembrando que se for substituir esse valor do coeficiente a zero calculado dessa forma aqui dentro da série de Fourier, não se divide ele por 2. Ele já inclui essa divisão por 2 aqui nessa fórmula. Então é isso aí. Vamos agora para o coeficiente AN. Então, para o coeficiente AN, nós temos o seguinte. Se a gente lembrar, quando calculou eu vou pegar aqui como exemplo o cálculo da onda quadrada com 40%, a gente tinha que o AN era 1 sobre L, f de x multiplicado por esse cosseno aqui, onde a nossa função f de x valia 10 e o L valia 10. Então a gente tinha esse termo aqui 10 sobre 10, que tirando esse 10, que é uma constante, para fora da integral, ficava 10 sobre 10 cosseno de 10. Então se a gente pegar aqui, nós temos esse 10 sobre 10, depois a gente chegou aqui no final que o coeficiente AN era 10 sobre Nπ, multiplicado por seno de 4/5 de Nπ. Então nós temos aqui o 10 sobre 10 vezes 10 sobre Nπ, multiplicado por seno de 8 Nπ sobre 10. Aqui eu simplesmente desfiz a simplificação, pessoal, que a gente tinha essa simplificação aqui, 8 dividido por 8 e 10 aqui dividindo por 2 deu 4 e 5. Então desfazendo a simplificação para a gente poder reconhecer os termos,
Então, se a gente analisar o desenvolvimento daqueles cálculos, no exemplo de 40%, o termo 10 sobre 10 provém da multiplicação do 1 sobre L, que era esse termo aqui, 1 sobre L, pelo 10, que era o valor do fx, que estava na frente da integral, né, como eu mostrei, pelo valor de fx, que era 10, que estava dentro da integral. Né? E lembrando ainda que o valor de fx é o valor, no caso do nosso exemplo, é o valor de pico da onda, que era 10 volts. Então esse 10 sobre 10 provém do valor de pico da onda, que foi tirado de dentro da integral, que era o valor de fx dividido por L, que era 10. Os outros valores 10 é o valor de L. Aqui, se nós pegarmos, nós temos o L aqui, certo? Que resultou desse 10 aqui, que resulta nesse 10 aqui, que é o valor do L. Esse 10 aqui de N, que está sobre o NP, também é o L. Lembrando que ele surgiu dessa derivada aqui, desse termo interno do cosseno. A gente fez a derivada, né? Esse aqui é o L. Aqui, esse 10 aqui, então, é o L, que estava aqui. E ele, na multiplicação aqui, ele passou para cá, quando se isolou o dx, então aqui é o L. Então, esse 10 sobre NP aqui é o L sobre NP. E o seno aqui, esse 10 aqui também é o L, certo? E o 8 aqui, pessoal, é o resultado da multiplicação do período T, que a gente tinha, que era 20 milissegundos. Se a gente for aqui para o começo do nosso exemplo, né? O nosso T é 20, vamos adotar aqui como se fosse 20 milissegundos. Aqui está o 8. Então, na 8 milissegundos, era a taxa de trabalho 40%. Então, esse 8 aqui provém de 20 vezes 40%, né? Então, ele é o resultado da multiplicação do período T pelo duty cycle D. Então, se a gente substituir os valores na fórmula pelas letras, a gente vai ter o seguinte. Vamos ter que o AN é igual ao VP, que é o valor de pico do sinal, dividido por L, vezes o L dividido por NP, que multiplica seno do período vezes a taxa de trabalho NP dividido por L. Então, simplificando aqui, fazendo essa multiplicação aqui, a gente consegue cortar esses dois termos aqui, esses dois L's. Então, resta aqui para nós VP sobre NP, que multiplica o seno do período vezes a taxa de trabalho e dividido por L. Lembrando aqui que o L é o nosso T dividido por 2, é o período dividido por 2, conforme eu já falei nos outros vídeos. Então a gente tem essa expressão aqui, VP dividido por NP, que multiplica seno, período vezes a taxa de trabalho vezes N vezes π, dividido pelo período dividido por 2. Essa divisão aqui mantém a primeira, como se fosse aqui TD/NP sobre 1, e aqui inverte, passa multiplicando, então fica 2T dNP sobre T. Simplificando aqui os T's, a gente chega nessa fórmula aqui, que o AN é igual ao VP, que é o valor de pico do sinal, dividido por NP, que multiplica seno de 2NP vezes a taxa de trabalho. Então, ao usar essa expressão aqui, a gente elimina todos os cálculos de integrais. Então, para comprovar essa fórmula aqui, no exemplo do vídeo anterior, a gente tinha uma onda quadrada com valor de pico de 10 volts e taxa de trabalho de 60%, e o coeficiente A1 era igual a menos 1,870979. Pela fórmula simplificada, se a gente utilizar, nós vamos ter 10 sobre, como estamos querendo calcular o A1, então é 10 sobre 1π, que multiplica seno de 2 vezes 1,
vezes o π vezes 0,6. Fazendo esse cálculo aqui na calculadora, vocês vão chegar exatamente no mesmo valor que a gente chegou usando os cálculos com integral. Agora, fazendo o mesmo procedimento para o coeficiente Bn, é o mesmo raciocínio, então se aplica. Se a gente pegar o exemplo do vídeo com onda quadrada de taxa de trabalho de 40%, a gente tinha aqui o Bn, né? Termo Bn, lá no final era 10 sobre nπ, que multiplica 1 menos cosseno de 4/5 de nπ. Então nós temos aqui 10 sobre nπ, que multiplica 1 menos o cosseno de 8 décimos de nπ. Eu simplesmente desfiz a simplificação aqui do 4/5, que ele tinha vindo daqui, 8 por 10 aqui, dividindo por 2, simplificando dá o 4/5. De novo aqui o 10 sobre 10, aqui era o 1 sobre L, então o 10 aqui é o L. Esse 10 aqui era o valor de fx que estava dentro da integral e foi tirado para fora. Esse 10 aqui é o L e esse 10 aqui é o L. Também aqui o 8 é o resultado do período multiplicado pela taxa de trabalho D. Então, substituindo aqui as letras, tem Vp sobre L vezes L sobre nπ, que multiplica 1 menos cosseno de T vezes D vezes nπ sobre L. Simplificando aqui os dois L's, dá para cortar. Resta Vp sobre nπ, menos 1 vezes 1 menos cosseno de T dnπ, dividido por T sobre 2. Lembrando que o nosso L é a mesma coisa que T sobre 2. Então, fazendo essa divisão de frações aqui, a gente chega nesse termo aqui, 2t dnπ sobre t, simplificando as duas letras t. Então, a gente chega numa fórmula geral para o coeficiente Bn, que é o Vp sobre nπ, que multiplica 1 menos cosseno de 2nπ d. Então, pegando o exemplo do vídeo anterior, onde o Vp, o valor de pico do sinal era 10 volts e a taxa de trabalho era 60%, o B1 era 5,758280. Então, substituindo os valores dentro dessa fórmula aqui, B1 é igual a 10 sobre 1π, que multiplica 1 menos cosseno de 2 vezes 1 vezes π vezes 0,6, e chegamos aí no mesmo valor que a gente chegou usando as integrais. Então era isso aí, pessoal. Esse vídeo foi só para demonstrar uma maneira mais simples de calcular os coeficientes, que geralmente é o que a gente usa para determinar as harmônicas de um sinal. Não é necessário fazer todo aquele cálculo da série de Fourier para mostrar o sinal, as senoides, enfim, aquele somatório todo. Aquilo não é necessário, aquilo é só para formar o sinal original, né? Se você quiser comprovar, fazer o somatório de todas as harmônicas, então daí sim usa aquela fórmula da série. Mas geralmente o que interessa é determinar os coeficientes para a gente poder determinar o valor de cada harmônica que forma o sinal. Então é isso aí, aguarde o próximo vídeo sobre séries de Fourier. Até lá, tchau!